Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Boa noite. Estamos no nosso horário. E mais uma vez vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e aos amigos espirituais responsáveis pelas casas espíritas aqui reunidas, por nos proporcionar, nesse tempo de pandemia, em que infelizmente ainda estamos possibilitados de ter as nossas atividades presenciais, este benefício da tecnologia para, de uma maneira tranquila, fazermos o trabalho de divulgação dessa maravilhosa doutrina que a todos ampara, consola e fortalece. Na noite de hoje, nós temos a grata satisfação de, mais uma vez, era só um pouquinho. Eu vou pedir a todos que, por gentileza, silenciem seus microfones para não dar interferência, né? Porque a gente está gravando também a palestra. Então, como eu ia dizendo, mais uma vez, nós temos a grata satisfação de ter para falar para nós na noite de hoje, Eliomar Borgo Cipriano. Eliomar é natural de Pancas, ele é dirigente da área de mediunidade da Sociedade Praiana de Estudos Espíritas em Vitória, é colaborador da área da mediunidade da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo e membro do Núcleo de Pesquisas Espíritas da Federação. Né? Ele vai nos falar, na noite de hoje, vai dar continuidade ao tema que ele já falou para nós. Cadê, gente? Meu Deus. Energia mental e Energia autocura, mental parte e 2. autocura. É que eu pedi a foto aqui no meu celular. E, para que a gente não perca muito tempo, a nossa querida Catarine, do Centro Espírita Antônio de Pádua, vai fazer a leitura inicial e a prece para nós. É com você, querida. Obrigada, Tereza. Boa noite a todos. A leitura de hoje chama-se A Escolha é Nossa. Pensamento é vida. Vida é criação. Criação vem do desejo. Desejo é semente. Semente plantada no terreno da ação traz o fruto que lhe corresponde. Toda semente produz. A escolha é nossa. Emmanuel. Então, vamos levar o nosso pensamento a Jesus nessa noite, para abrir os nossos corações para a mensagem que será transmitida a cada um de nós, que possamos absorver o máximo desses ensinamentos e que o Senhor Jesus inspire nosso querido Eliomar, que vai usar da palavra, para que possamos, mestre, assim, cada dia mais, buscarmos aprender, estudar e praticar os teus ensinamentos. Ser conosco nessa caminhada, nos fortalecendo e nos auxiliando hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Então, boa noite a todos aqueles que chegaram enquanto estávamos fazendo a prece inicial. Eliomar, a palavra é sua. Só um pouquinho. Amigos, ele vai fazer a sua explanação, né? Vai trazer os ensinamentos da noite. E se porventura alguém no final tiver alguma coisa relacionada ao tema e quiser perguntar, pode fazer, tá bom? Com você, querido amigo. Ok, muito obrigado. Primeiramente, uma boa noite para todos vocês. É um prazer muito grande estar nessa noite, né? Onde nós vamos conversar um pouquinho na continuidade do tema energia mental e autocura. Nós já fizemos uma parte, mas o tema acaba se desdobrando, então ficamos de voltar hoje com essa segunda parte. E então abraçar aí todos vocês de São Mateus, essa cidade que sempre nos acolhe tão bem, e sabemos que temos mais de uma casa representada aqui. Então abraçamos a todos vocês. Sem mais delongas, eu vou compartilhar então com vocês
uns slides que vão conduzir melhor o nosso raciocínio. Mas já vai ser na continuidade da palestra anterior. Interessante, não abriu. Não está trazendo a janela. Eu vou voltar aqui. Vamos ver se a gente consegue. Pronto, agora vamos conseguir. Bom, agora eu perco o contato com vocês, o contato visual. É uma pena, que eu gosto muito de conversar, falando para as pessoas, isso no presencial. Agora, no virtual, imagina a gente não poder ver nem pela tela, mas é a ferramenta e a gente não vai ficar aqui lamentando isso. Só lembrar que o assunto começou daqui, da Energia Mental e Autocura, que é um livro do Alírio, mas onde a gente fez algumas abordagens, eu vou passando aqui rápido, para chegar onde eu quero, porque isso nós já falamos da vez passada, então a gente vai não retomar exatamente onde a gente terminou, porque senão a pessoa fica assim meio perdida. Vamos situar um pouquinho só, mais para o final da palestra, da vez anterior, e retomar com a continuação do assunto hoje. Nós lembramos lá do poder das crenças negativas, demos o exemplo da pulga, né? E ela é da natureza dela pular. Se você colocar uma pulga dentro de um copo, ela pula até sair do copo. Se você colocar uma tampa nesse copo, ela vai passar a bater na tampa e voltar, bate, volta, até que ela cria um condicionamento e a partir daí ela não bate mais na tampa. Ela vai até uma distância menor e volta. A partir daí você pode tirar a tampa, ela nunca mais vai sair desse copo. A gente brinca. Só se ela tiver um psiquiatra de pulga e diga para ela que aquela tampa não existe lá mais. Mas para ela, a tampa existe. Isso também acontece conosco. Nós temos várias tampas na nossa mente. São crenças que nós trazemos de vidas anteriores, podem ser até traumas, são crenças dessa vida, podem ser traumas também, mas não necessariamente traumas. Basta que a gente tenha tido um professor, um pai, alguém que influenciou muito e colocou na cabeça da gente uma crença que não é verdadeira, mas que a gente não sabe por quê, a gente não consegue lidar com aquilo. Aqui o exemplo do elefante, que é a mesma coisa, que pequenininho amarrado por essa cordinha, nessa pequena estaca, depois ele fica, esse gigante aí, pode derrubar o circo inteiro, e continua preso porque ficou condicionado, quando pequenininho, que ele não podia sair, porque pequenininho ele forçou, tentou, até desistir. Aí ele criou a crença de que ele está amarrado, e ele não está. Mostramos também essas três opções, e é daqui que a gente quer retomar, para a gente dar a sequência. Para lidar com a energia mental, nós temos três opções. Aquilo que Jesus chamou de invigilância, que é dar vazão aos pensamentos subconscientes e emoções primárias. A repressão, ou fuga... Ou não? Estamos, tranquilamente. Tá. Então, as três opções de lidar com a energia mental, que a gente viu na palestra anterior, né? Lembre-se que a energia mental, como é que ela é? Nós vimos lá. Tudo começa no pensamento, que gera um sentimento, que gera uma vontade, que, por sua vez, gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera uma vontade e vira um círculo vicioso. Pode ser virtuoso, quando a energia mental é positiva. E pode ser um círculo vicioso quando é uma depressão, é uma tristeza, são coisas negativas. O que nós queremos com esse modelo
que ele é ensinado pela PNL e outras escolas também, com formas diferentes, falam a mesma coisa, é que o que nós queremos é aprender a lidar com pensamentos negativos, que eles são angustiantes, trazem tristeza, trazem ansiedade, depressão. Teria alguma coisa que a gente possa fazer para lidar com essas dificuldades? Existe. Claro que existem várias escolas. Eu gosto dessa, e a gente tem procurado apresentar esse material, principalmente porque eu apliquei na minha própria vida, então eu sei que funciona. Eu aplico diariamente essa ferramenta. Eu vou mostrar a vocês que ela também é corroborada por outros estudiosos do assunto, não é só a PNL. Como é que, retomando então desse ponto, volto a dizer, voltem lá quem precisar ver a primeira palestra, porque eu não posso repetir tudo, senão sempre nós vamos chegar no mesmo ponto, nós não vamos terminar. Então, as 3 opções são invigilância, a que Jesus se referia, que é o quê? Nós damos vazão aos pensamentos subconscientes e emoções primárias. Somos invigilantes. Não tomamos consciência do que se passa conosco e ficamos mais ou menos do tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Se eu tenho uma emoção que me domina de medo, ou de raiva, ou de tristeza, eu fico fazendo o quê? Dou vazão àquilo. Se é raiva, eu dou vazão. Se dá vontade de xingar, eu xingo. Se dá vontade de espancar alguém, eu espanco. As pessoas chegam nesse ponto. Se é tristeza, a pessoa fica curtindo aquela tristeza, lembrando daquelas coisas horríveis e tristes, fica ali dando vazão. Ou seja, fica ruminando, né? A invigilância ela é assim, ou a gente fica ruminando, aí lembra de um fato triste lá que aconteceu não sei quando, fica ali rodando aquele troço na cabeça, quando se dá conta já tem meia hora, 1 hora, está ali preso naquela situação. Isso vai adoecendo a pessoa, qualquer um de nós pode adoecer. Então é dar vazão à tristeza, dar vazão, por exemplo, ao medo, à raiva. Só que quando você dá vazão à raiva é no sentido mais de uma ação muito negativa de, provavelmente, agredir alguém. O que a gente normalmente faz? Da própria sociedade, a religião, os pais, todo mundo nos ajudam a fazer uma coisa chamada repressão. Reprime isso, você não pode dar expansão. Você deu vontade de xingar, de falar, reprime. Deu vontade de dar um soco na cara de uma pessoa, você pode até ter isso na sua mente, mas não passa, porque isso aí é muito grave, você pode ir até preso, etc. A sociedade, com suas regras, a escola, tudo que nos cerca, nos leva a fazer repressões. Só que essas repressões, elas podem não ser a melhor solução. Muitas vezes elas não são. Só que nós costumamos também gerar fugas. Então a gente reprime esses pensamentos, né? Ou seja, não toma consciência deles. E o único caminho realmente é o da vigilância ensinado por Jesus, onde você nem dá vazão e nem reprime, você toma consciência. Tomando consciência, você transforma esses pensamentos que são subconscientes em conscientes. Você traz para a superfície, analisa, né? E vai tomar decisões adequadas. Como que a gente pode dar um exemplo disso para não ficar nessa teoria toda? Vamos pegar um exemplo comum do dia a dia de qualquer um de nós. Nós podemos estar bem fazendo as coisas que estamos fazendo. Alguém pode dar um telefonema para a gente e dar uma notícia muito impactante para nós, que vai nos afetar. Telefonema, um puro telefonema. Só que a partir daquele telefonema, a gente começa a ficar preocupado. Ah, meu Deus, já pensou se isso acontecer, não sei o quê. Nós podemos entrar nesse campo aí, que você está vendo à esquerda, chamado invigilância. Talvez até parar tudo que está fazendo e sentar num lugar e ficar lá remoendo aquilo.
ou então agitado, andando para lá e para cá, feito um maluco, com aquilo na mente, e começa a dar vazão, e vai fazendo aquele jogo. Qualquer um de nós, dependendo do tipo de problema que acontece, ele tem esse poder de nos tirar do sério, de nos tirar da rotina. A gente queria continuar trabalhando, fazendo o que estava fazendo, mas a gente sente que ficou desorientado, aquilo tomou conta. Isso é emoção. A emoção ela tem esse poder de nos tirar do sério, nos tirar da rotina. Não, né? A gente, às vezes, tem a pessoa que eu preciso de um tempo agora, porque estou com a cabeça que eu não estou conseguindo, isso me impactou demais. Estou tentando mostrar com isso que esse assunto ele é muito comum no dia a dia da gente. Qualquer um pode entrar nessa invigilância. Por mais, até mesmo quem já faz essa ferramenta, que treina essa vigilância, tem hora que certos assuntos são muito impactantes. Então, vamos dar um exemplo simples que é esse. Você recebeu um telefonema, uma notícia muito ruim, muito desagradável, e que te deixou muito impactado. Você entra na invigilância. Aí fica remoendo aquilo, remoendo, só que isso vai esgotando a energia da gente, vai trazendo mal-estar até uma hora que a gente vai para o outro lado, que é a repressão. Ah, não dou conta disso não, tem que esquecer esse negócio, deixa eu fazer alguma coisa. Quais são as repressões mais comuns que, na verdade, o pessoal chama de fuga? A pessoa sai, vai dar uma voltinha, que não chega a ser ruim, mas ela pode ir tomar um comprimido, um Lexotan, um Rivotril. Também, se a pessoa tomasse esses medicamentos de forma correta, porque foi orientado pelo médico de uma maneira adequada, nada demais. Mas, às vezes, a pessoa cria uma dependência. Agora, tem fugas piores. A pessoa vai beber. Deu aquele impacto emocional, ela não dá conta, ela vai logo para a bebida. Tem outros que vão para um shopping, para distrair, só que vão com essa emoção, tem domínio, e chega lá e não sabe nem por que para compensar, ou passa a gastar num restaurante que não iria fazer isso, ou entra em loja, passa a comprar compulsivamente. Olha, são tantas as repressões e fugas que hoje se sabe que antigamente nós tínhamos os chamados compulsivos do álcool, né? Eram os grupos, né, que eles chamavam de alcoólatras anônimos. Depois passaram a chamar alcoólicos anônimos. Hoje tem compulsivos do sexo, compulsivos do álcool, compulsivos de outras drogas, tem os compulsivos de compras é uma compulsão para muita gente. Você tem compulsivos do chocolate, compulsivos da Coca-Cola, compulsivos, olha, agora tem os compulsivos da internet também. E isso está, assim, aumentando demais. Tanto ficar ruminando, que é a invigilância, quanto arrumar uma fuga para não pensar no assunto, não resolve. Essas fugas, elas são representadas por aquela analogia, assim, é como se você pegasse uma sujeira e jogasse embaixo do tapete. Mas ela continua lá. E ela vai acumulando, chega uma hora que você até tropeça nesse tapete, porque começa a dar aqueles altos e baixos, de tanta sujeira que tem lá embaixo. Só tem uma saída, que é a vigilância. E essa vigilância foi onde a gente mostrou essa ferramenta, eu vou ter que falar rápido e dar sequência. A questão hoje, sabe-se, por vários caminhos, vários especialistas falam a mesma coisa. A inteligência emocional, ela é uma realidade. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é perceber qual é a emoção que nós estamos vivenciando. Porque a gente tende a fugir, nós não gostamos de fazer esse enfrentamento. Quais são essas emoções mais comuns? As emoções básicas, que são assim admitidas por vários especialistas, vêm lá dos orientais, deles orientais, é o medo, a raiva, a tristeza. Mas tem as positivas, tem a alegria, tem o amor. Então, para a gente decorar isso, tem um acrônimo,
igual tem esse acrônimo chamado PARDA, tem um acrônimo que ajuda a gente a lembrar das emoções básicas. Chama-se Marta, o nome de uma mulher. M de medo, A de alegria, R de raiva, T de tristeza e A de amor. A alegria e o amor, na dosagem correta, nos trazem benefícios. São emoções que são positivas, nos ajudam. Mas o medo, a raiva e a tristeza são comuns demais, né, em todos nós, seres humanos, e essas emoções, elas só são adequadas dentro de um limite muito próprio. Você precisa sentir um pouco de medo para você não ser atropelado. Né? Só para dar um exemplo. Você precisa ter um pouco de raiva, no bom sentido, de você se rebelar com uma coisa que é muito negativa e resolver fazer algo positivo. O Gandhi tinha esse tipo de raiva. Né? Não era aquela raiva de bater em ninguém, era de tomar uma ação diante de algo que era muito contrário, vamos dizer assim, ao interesse da própria sociedade. Então, o medo, a raiva e a tristeza, para pegar essas três, é que a gente deveria concentrar. Né? O medo, geralmente, leva à ansiedade, que é muito comum nos nossos dias. A tristeza leva a um tipo de depressão. E a raiva, ela pode nos levar a tomar atitudes das quais a gente venha se arrepender profundamente. Nós podemos agredir pessoas, inclusive as mais caras, nossos filhos, nossos familiares, a esposa. Nós poderemos ser responsáveis amanhã por traumas em nossos próprios filhos por causa de uma raiva não contida. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Isso Jesus ensinou. Né? Como é que eu posso melhorar uma situação negativa que existe em mim se eu não tomo consciência? Então, eu primeiro preciso fazer isso. Técnica PADA para exercitar a consciência. Tem que tomar consciência do que está acontecendo. Então, se aquela notícia do telefone me impactou muito e eu perdi, assim, né, o equilíbrio, não estou mais agora conseguindo fazer o que eu precisava, eu estava trabalhando, não consigo, estava lendo um livro, agora a mente fica girando. Como é que eu saio dessa situação? Existem, então, ferramentas como essa. Primeiro, eu preciso tomar consciência do que está acontecendo. Eu tenho que fazer essa pergunta para mim. O P aí. O que está acontecendo comigo nesse momento? Aí eu vou observar que meu corpo está alterado, porque a emoção, ela altera o corpo. Se você for dominado por um medo muito forte, o coração dispara. Você vai ver que você tem taquicardia. Dependendo do estado emocional de medo, a pessoa pode chegar até a desmaiar. Ela pode paralisar, empalidecer e desmaiar. A raiva, ela faz a gente provocar no organismo uma tal alteração que a pessoa pode até infartar. Pode sentir tonteiras. A tristeza leva a pessoa, às vezes, tão para baixo que ela perde o apetite. Ela perde a vontade de sair para fazer as coisas e por aí vai. Então, nós precisamos aprender isso, é autoconsciência, tomar consciência de si mesmo. Isso é a vigilância que Jesus fala. Eu não posso impedir que a pessoa tenha raiva de mim, mas eu posso tomar consciência do que está acontecendo comigo e como que eu estou reagindo diante dessa atitude daquela pessoa. Eu não vou mudar a pessoa, mas eu posso mudar a minha maneira de reagir a isso. Como se eu não paro, não observo. Então, perceber é isso, tomar consciência. É preciso aceitar que esteja acontecendo isso, porque às vezes isso acontecendo não coincide com a nossa autoimagem. A gente acha que é uma coisa, na verdade a gente é outra. A gente se acha muito corajoso e, na verdade, é medroso. Então, precisa perceber que está sob o domínio do medo e aceitar que está sob o domínio do medo.
para, a partir daí, poder fazer uma reflexão. O que eu faço diante disso? Mas admitir, não fugir, não negar. Aquela repressão pode ser fuga, pode ser negação. Você nega para si mesmo. Não, que nada, eu não tenho nada disso. E tem. O próprio estômago já reagiu, as costas já estão doendo, a tonteira já está falando mais alto. Então, é perceber, aceitar que tem dificuldade e refletir. O que eu faço diante disso? Não o que o governo faz, não o que minha mãe faria, nem minha esposa, nem o que Gandhi faria, nem Chico Xavier. O que eu faço? Diante disso que está acontecendo, o que eu faço? Tem que tomar consciência e refletir. Lembrar lá do filho pródigo. Ele vai lá no fundo do poço. Só aí que ele percebe o que está acontecendo com ele, aceita, não fica culpando o governo, nem os falsos amigos, nem o pai dele, nem ninguém, nem a genética. Aceita. Estou aqui no fundo do poço. O que eu faço diante disso? E aí ele fala, vou voltar para a casa de meu pai. Então ele reflete e decide, vou fazer isso. E age. Então o Parda é uma ferramenta ensinada, inclusive, por Jesus. Se você pegar só o exemplo do filho pródigo, você vai ver que está lá ensinado. Jesus fala da vigilância, fala do Parda, com outras palavras. Então isso apresenta a ideia do energia mental e autocura, que está lá no livro citado do Alírio. Mas nós agora vamos prosseguir. Vamos ver que tem outros autores que ensinam isso também, né? Com palavras diferentes. Então, vamos pegar um aqui. O Steven Reis, veja depois, se vocês quiserem, podem conferir essa entrevista, é interessantíssima. Está lá você pega no Google, coloca Steven Reis, veja de 1º de maio de 2006, você acessa essa entrevista na íntegra. Eu vou recortar só um pedacinho, para mostrar que um psicólogo ateu, materialista, lá nos Estados Unidos, teve crise de pânico na vida dele, chegou a um ponto de praticamente não poder mais nem trabalhar, né? Foi muito afetado, e ele chegou a desenvolver, né, uma terapia própria, que ele chama de ACT, né? É uma terapia da aceitação e comprometimento, tem tudo a ver com essa mesma coisa em outras palavras. Vamos ver aqui só um pedacinho. A Veja faz uma pergunta para ele, e ele então diz assim: as artimanhas que usamos para não sentir dor nos desviam de nossos objetivos. E é por eles que vale a pena viver. Nosso trabalho é ir na direção oposta à de nossos medos. Às vezes a gente vive uma experiência negativa e diz assim, nunca mais quero sentir isso. E de tanto fugir da dor, a gente acaba se desviando dos objetivos da própria vida. A pessoa ficou tão traumatizada com relacionamentos inadequados que ela passa a fugir tanto que a partir daí ela se condena a uma solidão que vai trazer prejuízos enormes para ela. Ela precisa fazer uma reconsideração dessa decisão. Ela criou, às vezes, uma crença inadequada. E todos nós temos essas crenças inadequadas. E faz com que a gente crie essas artimanhas para não sentir dor. Ou seja, fugimos. Existem fugas que são dolorosas, porque a pessoa, para não sentir a dor, ela vai beber. Depois do alcoolismo instalado, ela vai começar a usar maconha, depois vai usar cocaína, daí a pouco chega no crack, se destrói. Por não querer sentir dor, nós podemos nos desviar de nossos objetivos de vida. E é por eles que vale a pena viver. Nosso trabalho é ir na direção oposta de nossos medos. Os nossos medos, precisamos entender, eles nos desviam, às vezes, dos nossos objetivos. E nós, espíritas, sabemos que nós estamos reencarnados
não é, estamos aqui a passeio, nós viemos aqui para realizar alguma coisa no sentido de crescimento espiritual, nós somos espíritos eternos. Nós já vivemos inúmeras vidas anteriores, estamos vivendo essa atual, com alguns desafios que nós muitas vezes escolhemos. Eles são dolorosos, mas são necessários para o nosso crescimento. E às vezes a gente, para não sentir dor, a gente foge. Então ele está lembrando isso. Nosso trabalho é ir na direção oposta ao de nossos medos. Ele continua dizendo assim, tentamos conseguir com muito cuidado fazer o paciente explorar a tristeza, a depressão e a ansiedade que ele sente para percebê-las e observá-las. Ele está falando o mesmo Parda lá da PNL com outras palavras. Ele diz, nós não podemos fugir das nossas emoções. As emoções de alegria e amor são fáceis, mas as emoções de tristeza, de raiva, de medo, não são tão fáceis. Mas ele diz que nós precisamos aprender a fazer isso, a explorar a tristeza, ou seja, ir ao encontro dela, explorar a depressão, a ansiedade que nós sentimos, para percebê-las, olha lá o Pedro Parda, e observá-las. Quer dizer, ele está falando que é preciso aprender a fazer uma coisa que alguns autores chamam de distanciamento, você ser capaz de olhar as suas emoções como se você estivesse de fora. Nós vamos voltar a isso com outros autores. Steven Reis ainda, a Veja pergunta para ela, mas não é um processo muito arriscado? Nós achamos, tanto que a gente foge. Nós não fomos educados a lidar com essas emoções. Por isso que há tanto problema, né, na nossa sociedade. Nós adoecemos por conta disso, porque nós não fomos educados a lidar de forma adequada com a nossa emoção. Achamos até que é perigoso olhar para a nossa tristeza, olhar para o nosso medo, admitir. Achamos que é até errado fazer isso. Aí ele responde, não é um processo muito arriscado? O que nós propomos não é tentar mudar os pensamentos ruins, mas que eles sejam aceitos e deixem de influenciar o comportamento do paciente. Ele está dizendo uma verdade aqui que vários outros autores, vêm lá do Oriente, já falavam. Quanto mais você brigar com um pensamento negativo, mais ele vai grudar na sua mente. Quanto mais você dizer, não quero pensar nisso, mais você pensa. Então, já os orientais, há 5.000 anos, entenderam bem essa mecânica. Como é que a nossa mente funciona? Não é? Se nós fugirmos de alguma coisa, aquilo vai só para debaixo do tapete. Uma hora vai vir para a superfície. Se nós também ficamos ruminando e querendo brigar com aquilo para retirar aquilo da mente, também fixamos. Então ele diz que o que nós propomos não é tentar mudar os pensamentos. Quanto mais você disser isso, que você vai mudar, que eu não vou ser assim mais, que não sei o quê, você acaba gastando uma energia de forma inútil. Uai, mas como é que faz? Aí ele fala, nós precisamos aceitar. Lembra do P e do A lá do Parda? Perceber e aceitar. Quando a gente aceita, nós vamos ver que outros autores chamam não brigar, nós começamos a ir na direção da solução. O processo consiste em se distanciar, aos poucos, de todos os pensamentos, tanto os negativos como os positivos. Por quê? Nós temos que aprender a ser observadores de nós mesmos. É muito interessante essa questão. O resultado é que as obsessões vão se diluindo. Aqui, quando ele fala obsessão, ele é um psicólogo materialista, é a obsessão aqui no sentido de ideia fixa, né? Aquelas ideias que a gente fica ruminando até a exaustão, que vem a ser um pouco da obsessão que nós espíritas estudamos. Só que a obsessão que nós estudamos, elas vão além da ideia fixa, né? Então, o resultado é que essas obsessões vão se diluindo. Por que a gente estuda isso e por que a gente leva isso para os grupos mediúnicos? Porque o médium,
lá no grupo mediúnico, ele precisa aprender que nem tudo que acontece com ele é ação de espíritos. Tem hora que a ação do espírito que está acontecendo é dele próprio. Não tem obsessor, não tem espírito desencarnado. Ele é um espírito encarnado. Ele só difere do espírito desencarnado porque não tem corpo físico. Então, nós precisamos aprender que muitas coisas que vêm à nossa mente podem vir de fora, mas muitas delas nascem das nossas crenças. Pode até vir um estímulo de fora, pode vir de um encarnado, pode vir do desencarnado, uma ideia que chega à nossa mente até pela intuição, pela inspiração, pode. Mas o que nós vamos fazer com isso vai depender de nós. Por isso que esse processo, embora ensinado por materialistas ou espiritualistas, por vários autores, no final eles servem também para tratar os processos obsessivos, principalmente aqueles menos graves, né? Eles servem. Por quê? Porque nós temos sempre que tomar uma atitude a partir do que está acontecendo conosco. Eu estou tendo uma ideia negativa, ela pode nascer das minhas crenças, mas ela pode vir de um espírito que está julgando a minha mente. De qualquer maneira, a forma de lidar com isso é a mesma. Como é que eu reajo diante disso? Eu tenho que tomar consciência do que está acontecendo. Aceitar o que está acontecendo. Me perguntar o que eu faço com isso. É sempre assim. Pode ser uma oração. Eu estou sob uma influência negativa, uma entidade que está me insuflando esse pensamento negativo, eu vou fazer uma oração. É um tomar de consciência, é refletir, e é tomar uma decisão, e é agir. Agir pode ser simplesmente isso, que não é pouco. Desculpe, a gente está insistindo. Aqui nós vamos pegar um outro autor, só para mostrar como essas coisas são importantes. O Viktor Frankl, ele é um psiquiatra austríaco, e ele viveu uma experiência dolorosíssima no campo de concentração, até mais de um, mas onde ele mais permaneceu foi naquele terrível campo de Auschwitz. E ele viveu lá umas experiências, quem quiser depois pegue o livro dele, um deles, muito bom, que é o Em Busca de Sentido. E ele percebeu que acontecia muito isso, a pessoa ser muito impactada por todo aquele sofrimento, uma situação dolorosa de um campo de concentração, e entra naquela ruminação, tá? Ou, quando pode, uma fuga, né? Quando pode. Então, ele acabou, depois que saiu, escreveu essa experiência e criou uma escola, e ele, não posso entrar em um detalhe, ele disse que é uma coisa interessante, a intenção paradoxal. É a mesma coisa que o Steven Reis fala lá. Ao invés de fugir, nós deveríamos ir ao encontro da dor. Ao invés de fugir do medo, nós deveríamos ir ao encontro dele. É uma coisa estranha. Soa esquisito para nós. Então, são vários autores dizendo que é preciso não ruminar e nem fugir, que é aquela repressão lá. É preciso ir ao encontro do problema. Então, é uma intenção paradoxal. Você está sentindo uma emoção de raiva, ou de medo, ou de tristeza, e ao invés de fugir, arrumar uma forma de se distrair, esquecer, você querer ir ao encontro daquilo, você tomar consciência, analisar aquilo, aceitar, refletir sobre aquilo. É a mesma coisa com outras palavras. Ele vai dizer, e também uma coisa muito interessante, que é preciso criar um estímulo entre o estímulo, é preciso criar um espaço entre o estímulo e a resposta. O que ele quer dizer é o seguinte, que a emoção, ela anda aí a 300 km por hora, e a razão anda a 80. É claro que isso é uma forma figurada de dizer. Quando o nosso sistema límbico, nós vamos ver mais adiante, ele é muito rápido, né? Tem um estímulo, ele responde imediatamente. Para nós acionarmos o lobo frontal, que vai nos dar condições de tomar decisões adequadas, nós temos que ter um tempo. Por isso que na nossa sociedade
existe um ditado que fala assim: conte até 10. Se acontecer alguma coisa que você está com a cabeça muito quente, vai dormir, deixa para resolver isso amanhã. Não faça agora. A própria sociedade, né, a cultura popular já foi, né, vai percebendo isso. Ah, vai dar uma voltinha, distrai. Ah, não é fuga. Você está realmente buscando dar um espaço, porque você iria reagir de uma maneira, você dá um espaço. Né? Aquilo que ia te levar a tomar uma atitude inadequada, seja qualquer uma delas que a gente falou, dessas fugas, você dá um espaço para o lobo frontal entrar em ação e você tomar uma decisão correta. É a vigilância que Jesus falava. Há um outro grande psicólogo chamado Carl, que é o Jung, né? Carl Gustav Jung, a gente fala só o Jung. O Jung, inclusive, ele influencia muito o trabalho da Joana de Ângeles. Né? Joana de Ângeles usa muito o Jung. Ele fala assim: tudo é que você resiste, persiste. É a mesma coisa que os outros. Quer dizer, quando você resiste a uma coisa, aquilo persiste. Se você fica brigando com uma coisa, aquilo cola na sua mente. Se você ficar brigando com um pensamento negativo, ao invés dele ir embora, ele cola. A nível de espiritual, Kardec analisa da seguinte forma: se o obsessor está, né, incitando em nossa mente certas coisas e a gente fica brigando com aquilo, a gente está alimentando o nosso obsessor. Ele vai receber um tipo de energia que vai fazer ficar cada vez mais forte. Mas mesmo que não tenha obsessor, a nossa mente funciona assim: tudo é que você resiste, persiste. Claro que tem muito mais coisa do Jung, mas eu tirei só isso para reforçar aquelas ideias que estão lá atrás. O Hermógenes tem um livro muito bom chamado Yoga para Nervosos, onde ele fala a mesma coisa que esses outros autores, assim: não lutar e não temer. Para lidar com essas ideias negativas que vêm na nossa mente e que nos levam à depressão, ansiedade, etc., ele diz: não lutar. Não ficar brigando, mas também não temer. É aquele mesmo esquema: não lutar, quer dizer, não fica ruminando, brigando com isso. Não temer não reprime, não arranja uma dessas fugas que você sempre fez. Não fuja do problema. Depois ele diz uma outra coisa interessante no livro, dentre tantas coisas interessantes, que nós deveríamos treinar essa questão do observador silente, silencioso, você observar a si mesmo. E é aquela mesma coisa que o Reis chama lá de distanciamento. São palavras diferentes. Ou seja, os autores estudam o comportamento da mente, chegam à mesma conclusão, com palavras diferentes. Depois ele fala da purgação mental, que nada mais é que você, como observador, observando esses impulsos da mente que vêm e sabendo se colocar numa posição de quem apenas observa, você faz a purgação mental. Quer dizer, ao invés de ficar pela primeira atitude que nós mostramos lá, que é ficar ruminando e ficar realimentando a situação, ou fugindo, quando você faz essa postura que ele diz aqui, você permite que algo negativo venha para a superfície, mas você não alimenta mais. Ao não alimentar aquilo mais, vai perdendo força e aquilo vai se normalizando. É claro que nada disso funciona em apenas 3 dias, 4 dias, uma semana. É um processo. A pessoa primeiro, se gostar do assunto, achar que ele é interessante, nós estamos dando várias referências, vários autores, vai ler, vai refletir, vai começar a praticar. E ao praticar vai percebendo: engraçado, funciona. Claro que funciona. Há 5.000 anos os orientais já sabiam disso. Hermógenes, quando ele fala da yoga, ele está falando da cultura de 5.000 anos atrás. 3.000 anos antes de Cristo, os orientais já sabiam dessas coisas que os ocidentais estão descobrindo agora.
Ele fala assim, curar-se não é deixar de sentir sintomas. Isso é importantíssimo, porque a gente às vezes fala assim, nunca mais quero sentir isso. Não, a cura não está em você nunca mais sentir aquela coisa horrorosa. Não é assim que você cura, porque isso é fugir. Curar-se não é deixar de sentir sintomas, é você mudar a maneira de olhar o sintoma, de ir ao encontro dele, que é isso que a gente está tentando passar aqui. É trocar repressão por compreensão. Ao invés de reprimir, tentar compreender. Como é que você compreende? É aqueles passos que já foram falados. Não, curar-se é trocar repressão por compreensão, é trocar ignorância por sabedoria. É preciso estudar. Essas coisas não vêm para nós sem reflexão, sem estudo. É trocar a ansiedade por contentamento. Quando nós diminuímos a ansiedade, nós começamos a sentir prazer nas coisas mínimas da vida. Quando a ansiedade é muito alta, nada nos satisfaz. É trocar desespero por coragem, que nós estamos precisando tanto nos dias atuais. E o medo pela serenidade. E a agitação pela quietude. Então, vale a pena, se você que está me ouvindo estiver passando por uma dessas dificuldades, fala assim, eu quero investir nisso, preste atenção, é preciso investir, é preciso estudar, é preciso aplicar, é preciso ter disciplina, é preciso ter paciência, não querer que as coisas se resolvam de forma mágica, mas que elas funcionam. Aqui, só para dar uma ideia daquela mesma coisa lá, temos aqui um desenho, né, que mostra o lobo frontal, que vocês estão vendo aí à esquerda, que corresponde à nossa testa, é a área mais nobre do nosso cérebro, é aquela que na evolução da espécie ela vai se construindo lá dos invertebrados. Imagina o que vem acontecendo até você chegar no macaco e depois você chegar no ser humano. O cérebro vai ficando cada vez mais complexo. A área mais nobre do nosso cérebro, que responde pelas ações mais nobres, está lá no lobo frontal. Depois vocês deem uma olhada num livro de André Luiz, né, e ele vai tratar muito disso, né, quando ele vai falar do primeiro, segundo e terceiro andar do nosso cérebro ou da nossa mente. O sistema límbico, que vocês estão vendo ali, ó, né, no centro, ele é primitivo, ele é anterior a essas construções mais altas do cérebro. Mas elas são importantes. O medo, a raiva, a tristeza estão ali dentro. Então, quando nós temos um estímulo, responde muito rápido o límbico, para nos proteger, em princípio. Só que pode, em função de algumas reações inadequadas, formas inadequadas de enxergar perigos que não existem, coisas assim, isso trama contra a gente. Então, é preciso dar um tempo, porque o límbico anda a 300 km por hora e o frontal anda a 80. Gente, isso é figurativo, tá? Não tem nada de 80 km, nem 300. É só para você entender que uma coisa é muito rápida, e a outra coisa é mais lenta. A emoção anda mais rápido que a razão. É preciso dar um tempo para a razão assumir o comando. Conte até 10. Então, a mente inquieta é uma realidade do mundo e dos médios em particular. Então, muito desse trabalho que a gente foi fazendo foi em função de estar lidando com a questão da educação mediúnica e que nós fomos vendo isso. É preciso lidar, a ter uma ferramenta para ajudar o médium a entender que nem tudo é espírito desencarnado. Ele precisa entender que ele é um espírito encarnado. Ele precisa tratar do anímico. Se ele tiver o anímico bem trabalhado, ele terá a mediunidade bem trabalhada também. Se ele tiver o anímico destrambelhado, a mediunidade estará destrambelhada também. Então, daí vem uma ferramenta que a gente vai buscar para encerrar a conversa, e o Palhano desenvolveu num livro chamado Livro da Prece, que ele vai falar muito da meditação espírita. Nós vamos ter que correr por causa do tempo.
E só lembrar que isso tudo não é invenção de psicólogo, estão trazendo novidades, coisas que são chamados novidadeiros para o Espiritismo. Não. O Espiritismo é uma ciência, uma filosofia, uma religião. Permite que a gente busque em tudo que existe à nossa volta o que for bom para nós. O Espiritismo nos fala do casamento entre ciência e religião. Então, se a ciência desenvolve algo que pode ser aproveitado, nós devemos aproveitar. Não é substituir, mas aproveitar o que a ciência possa oferecer. Olhem que o Livro dos Espíritos, na questão 919, já falava disso que está sendo dito agora exaustivamente por todos os lados. A necessidade do autoconhecimento, busque um psicólogo para você se conhecer mais, para você poder aprender a lidar mais com as suas emoções, etc. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 919. Né? Kardec perguntou aos espíritos como é que a gente faz para fazer a nossa reforma íntima. E a reforma íntima é o quê? Aquela vigilância que Jesus se refere. Os espíritos disseram o quê? Que para você fazer essa reforma íntima, você precisa praticar uma coisa que um sábio da antiguidade já nos falava. Conhece-te a ti mesmo. É o autoconhecimento. E está agora a todo vapor sendo ensinado por todos os lados. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Então, o livro da prece nós vamos recomendar a vocês. Peguem lá do Palhano. Palhano foi um cientista mesmo, estudioso mesmo da mediunidade, das questões anímicas. O transe é um outro assunto que a gente gosta. Tem o transe anímico, tem o transe mediúnico, tem muita coisa para estudar. E é bonito isso, porque isso vai trazendo resultado efetivo. Então, para fechar, ele diz o seguinte: se nós não quisermos fazer aquele par, acharmos que é muito complicado, não quisermos fazer lá a leitura lá do Steven Reis e tal, então vamos à terapia espírita, a meditação espírita, é mais um caminho, cada um vai encontrando o que achar melhor para si. O que seria uma meditação espírita? Um hábito de 15 minutos por dia, não precisa de mais de 15 minutos, onde a gente pega um livro, então, temos livros a mancheias hoje na doutrina, aliás, sempre tivemos, a começar do Evangelho segundo o Espiritismo, temos livros e mais livros que nos ajudam a fazer essas reflexões. Tem livros que os espíritos trabalharam só para fazermos reflexões. Então, a gente faz uma breve leitura, uma breve reflexão, aí a gente vê que a mente da gente é inquieta, que ela vai e volta, não briga com ela, lembra lá dos orientais, não briga com a sua mente, aceita que ela dá lá as suas flutuadas, traga de volta, faz a sua leitura, breves reflexões. Depois de uns minutos disso, talvez uns 10 minutos, um pouquinho mais, a gente vai perceber que a nossa mente está menos inquieta. Aí a gente faz a oração, e essa oração, ela tem um nível mais alto, por isso que Jesus não fala orai e vigiai, ele fala vigiai e orai. A breve leitura e as breves reflexões levam aquilo que Jesus chamou de vigilância. Depois a gente faz a oração. Feita a vigilância e a oração, quais são os efeitos esperados, segundo Palhano? Se nós adquirirmos esse hábito diário, da breve leitura e breves reflexões e oração, essa meditação espírita, depois de 30 dias, a gente já vai observar que a nossa ansiedade já tem alguma melhora nela, a nossa depressão tem também melhoras e outros estados mentais negativos. Simplesmente usando uma terapia, está aí à nossa disposição, que a gente pode chamar, no caso, de meditação espírita. Como mera sugestão, lembrar que os espíritos são tão ligados a isso que eles escreveram aí, ó. Emmanuel escreveu esses 5 livros, sem falar de outros, para ajudar nessas reflexões diárias. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Palavras de Vida Eterna, que não é editado pela FEB. São 180 lições cada um. Se nós fizermos isso, 180 lições são 6 meses em cada livro.
Olha, ele está sugerindo que a gente pode dar uma guinada de 180 graus na nossa vida. Amigos, é isso, tá? A gente sempre acha que vai dar tempo, mas não dá tempo, já são 20h31. A não ser que vocês queiram quebrar o protocolo e queiram trazer alguma pergunta, tá? Eu estou aí à disposição. Mas se você falar, não, o tempo está esgotado, está encerrado, fica com você, Tereza, você que está dirigindo. Porque você começou um pouquinho depois do tempo, porque houve aquela dificuldade da apresentação. Se você quiser falar mais alguma coisa... Não, eu preferia aproveitar, ao invés de falar mais alguma coisa, ver alguma pergunta que alguém tenha feito e a gente pode trabalhar essa pergunta e encerra. Aqui não me deixaram perguntas, mas a Fernanda de Paris disse, os extremos... Cadê? Os extremos são perigosos, a prudência nos traz ao meio termo, o equilíbrio. A Flávia falou que o livro, O Cérebro Triuno, da doutora Irvênia, do Décio e do Sérgio. A Edilamar está te dando parabéns pela palestra. O Fábio perguntou, Eliomar, por essas técnicas conseguimos vencer as monoideias, o monoideísmo, a ideia fixa, consegue sim. A pessoa tem que ver a que nível que ela está, porque às vezes ela está num nível tão forte já, que ela vai precisar de uma ajuda profissional, talvez procurar primeiro um psicólogo, né, da sua preferência, um psicoterapeuta da sua preferência, ou um psicanalista, o que ela achar mais adequado. E esse profissional vai até avaliar, depois de um certo tempo, se há necessidade até de uma medicação psiquiátrica. Isso depende muito de cada caso. Mas muitas pessoas podem usar só a autoajuda, elas não precisam de uma ajuda externa. Só um livro bom como esses, que nós citamos aí, vários autores, pode ajudar a pessoa a ajudar a si própria sem precisar de um profissional. Mas ela precisa ter um discernimento para saber se o caso dela dá conta só através da autoajuda ou se ela precisa realmente de uma ajuda de um profissional, de alguém que vá fazer esse trabalho de autoconhecimento para que ela possa ir adiante. A Flávia, como sempre, nos acompanha, ela apareceu aí com o nome do marido dela, deu aquela confusão na Maria Tereza, João, né? Mas ela está sempre nos acompanhando. Mas teve uma outra pergunta que eu acompanhei rapidinho, que também vale a pena, mindfulness. O mindfulness também é uma técnica muito interessante, vamos falar rapidamente. Os orientais, eles dominam essas técnicas para fazer o chamado autoconsciência, autodomínio, né? Lidar com essas coisas da mente há mais de 5.000 anos. Os orientais, os ocidentais estão aprendendo isso de um tempo para cá. O Stephen Hayes, para ele lidar melhor com seu pânico, ele teve que beber nessas fontes. Ele foi lá no budismo pegar a experiência dos orientais. Então, a gente sabe, não é? A gente sabe, ó, ela disse que o João não é o marido dela, é o filhote dela. Tá ótimo, valeu. É porque a gente conhece tanta gente, a gente acaba se perdendo, né? A gente não dá conta. Mas vamos lá. Como é que conhece tanta gente? Conhece um pouco, e eu não sou... A minha memória não é muito boa para nomes, desculpe aí. Mas voltar lá à questão do mindfulness. Para não ficar esse palavrão, vamos traduzir. Atenção plena. O governo, só para vocês terem uma ideia, o governo inglês levou tão a sério essa questão, e o Ministério da Saúde deles, que tem um outro nome, mas é o equivalente ao Ministério da Saúde, apoia e manda realmente que se propague. Assim, eles trabalham como programa de governo, de trabalho mesmo. Chegaram à conclusão que a ansiedade campeia no mundo. Nós vivemos num mundo muito competitivo, cheio de ameaças e situações. A ansiedade é uma realidade. Então, eles se convenceram de que trazer aquele método de
vamos dizer assim, de meditação dos orientais para os ocidentais não é muito adequado. Nós não fomos educados a fazer isso. Eles lá são de uma outra cultura, eles são educados desde o berço, eles têm um outro condicionamento. Como trazer esse hábito tão sadio da meditação para os ocidentais? Daí surgiu essa coisa do mindfulness, atenção plena. O que é? Quem quiser, pega livro, vai ler, vai ver que são coisas simples. Como eu gosto sempre de falar de maneira mais simples, tenho um pouco de preocupação de ficar com muita teoria, vamos a um exemplo prático. Vou dar só, se você quiser, você pode fazer hoje um exercíciozinho desse, só para você ver como é simples. Se você senta à mesa para almoçar, jantar ou lanchar, e você tem algo que você aprecia muito, imagina que tem um prato que você aprecia muito, ou é o café que você aprecia muito, ou é um café com leite, não sei o que é. Presta atenção que você tem uma coisa que quando você senta à mesa, você gosta muito. E diariamente você consome. É o seu café com pão, não sei o que é. É uma sobremesa, não sei. Olha aí o que é. Ao invés de você fazer aquilo mecanicamente, pensando em outra coisa, e depois você não sabe nem se você comeu, se não comeu, se você tomou café, se não tomou, fez tudo com a cabeça, não sabe Deus aonde. Lembra que tem uma coisa chamada atenção plena, mindfulness. Para e diz assim, não, eu vou fazer isso de forma consciente. E você, então, observa onde você está sentado, pega a sua xícara, digamos que fosse um café, antes de sair rapidamente tomando café, sente o cheiro do café, o aroma. Quando você colocar o café, se ele estiver muito quente, não vai dar para fazer isso, mas se ele não estiver muito quente, dá para sentir o paladar realmente. E você presta atenção nisso que você está fazendo. Aí você vai ver como que a mente nossa é inquieta. Enquanto nós estamos fazendo isso, nós estamos pensando no boleto, que amanhã eu tenho que ir não sei aonde, que eu tenho que ligar não sei para quem. A mente fica assim, ó, ela é turbilhonada. Nós temos que acalmar a mente, aprender a torná-la menos inquieta. Tem 200 técnicas, 500 técnicas, sei lá, tem trocentas técnicas. Descubra a sua. Mas na hora que você estiver fazendo isso, por alguns minutos, coloque a sua atenção plena naquilo que você está fazendo. Aí, quando você colocar a sua atenção plena naquilo que você está fazendo, você vai ver como que a mente é inquieta. Gente, eu começo a prestar atenção, daqui a pouco já estou pensando no boleto, já estou pensando que amanhã tem não sei o quê, estou pensando... É a mente inquieta. Então, não comece de coisas grandes, comece de coisas pequenas. Sugestão. Isso que eu falei aqui com você. Uma coisa que você aprecia, que você acha, o Eleomar falou isso. Eu vou chupar essa mexerica aqui, ao invés de eu descascar, não sei nem o cheiro dela, não sei nada, eu vou fazer de forma consciente. Vocês sabiam que eu pratico mindfulness com mexerica? Eu adoro mexerica. Então, eu acabei de almoçar, eu digo, agora a minha sobremesa predileta, uma mexerica. Pega a mexerica, olho para ela, estou exercitando um caminho, estou olhando para ela, percebendo a cor dela, descasco devagar, sinto o cheiro dela. E na hora que eu coloco o gomo, que eu gosto da mexerica, mastigada, eu procuro sentir o paladar. Daí a pouco a minha mente viaja. Só preciso fazer uns minutinhos. Nós estamos treinando a nossa mente. Acreditem, isso é um excelente remédio para a ansiedade. Recomendado pelo governo inglês. Tem livros e mais livros hoje falando disso. É só para dar uma ideia. Ok, gente? Bom, são 20 horas e 41 minutos. Eu continuo à disposição, mas você, Tereza, você vê e o que você quiser fazer. Não tem problema. Eleomar, boa noite. Boa noite. Ô, Vídeo. Ô, Vídeo, como é que você está, rapaz? Eu não consigo te ver daqui, então ótimo. Não, bom te ouvir. Ah, agora apareceu aí. Ué, mas agora você é bagunça pessoal CC1? Bagunça pessoal.
Bagunça pessoal. Vai lá, Elvio. Bom te ouvir. Mas que Fala. alegria te ver, viu, Ademar? Igualmente. Que alegria. Bom A demais. gente está há muito tempo na caminhada aí, né? Trabalhando junto. Há mais de 10 anos já, né, Ovidio? Eu acho que nós já estamos quase Mais 10, chegando, bota 10 nós já nisso. estamos chegando nos 40, não estamos, Ovidio? Eu e você? Acho que nós chegamos nos 40, né? Outra coisa, Ademar. O trabalho de Lamartine é muito pouco conhecido no movimento espírita capixaba, né? Uhum. Ele era um adepto da meditação, né? Entendeu? Com certeza. Ele fala meditação espírita, foi aquilo que nós mostramos ali no livro dele. A gente precisa conhecer mais Lamartine, estudar mais, viu? Foi bom, um abraço para te ver, viu? Olha, bom você ter falado, a gente está resgatando um tanto essa dívida que nós temos com o Palhano. Nós convivemos com o Palhano durante vários anos, lá na Casa Espírita Cristã, você sabe disso. Participamos de reuniões mediúnicas. O Palhano deixou 40 livros escritos, ou um pouco mais. O Palhano deixou um trabalho extraordinário, era um cientista espírita. Nós estamos procurando resgatar isso através do NUP, Núcleo de Pesquisas Espíritas, tá? O grupo vem tentando resgatar várias coisas do Palhano. Tem outros grupos já trabalhando isso. E, da minha parte, particularmente, eu tenho procurado. Por exemplo, eu falo energia mental e autocura, mas faço questão de lá no final mostrar, ó, tem o livro do Alírio aqui, ó, mas tem o livro do Palhano aqui, ó, o livro da prece. Nós precisamos divulgar. Concordo plenamente com você. Muito bom você ter feito essa... O Fábio colocou aqui, Eliomar, que hoje em dia fazemos tudo olhando para o celular. Não concentramos em mais nada, inclusive na palestra. E a Flávia disse que é verdade, que ontem ela saiu com a sandália trocada. Tá vendo? Olha só. Saiu com Ainda bem que ela admitiu isso, mas é isso mesmo. Olha, está sendo uma fuga tão terrível, tal do celular, e principalmente alguns aplicativos, que já tem agora tratamento de compulsivos da internet. A pessoa tem que ser internada igual um viciado em qualquer outra droga, alcoolismo e coisa do tipo. Quando o indivíduo vai, inclusive, para a clínica, ele não pode usar o celular, é abstinência igual de quem não vai beber. E o indivíduo tem dificuldade. A coisa é séria e a gente não percebe. Não percebe. Tá? E, às vezes, a gente já é um dependente químico numa área que a gente não suspeitava. Sério, né? Muito sério, muito sério. A Marinês fala que ela é muito ansiosa demais, e que você tem razão, não prestamos atenção nas coisas simples. Janaína diz que estamos ansiosos e depressivos. O Adriano Fernandes, eu faço isso com chocolate, né? Eu senti a delicadeza, vou sentir o cheiro, primeiro cheiro umas 3 vezes antes de comer. É muito bom. A Grisiela agradece, né, a sua fala a respeito da pergunta que ela fez. Ficaria aqui apreciando a noite toda. Sou estudiosa da técnica que você acabou de falar. É gratificante a sua explicação. Muito obrigado. Olha, eu vou só, então, para encerrar, dizer o seguinte. Vocês moram numa cidade muito bonita, São Mateus. Vocês têm mar, como nós temos aqui. Quer criar um bom hábito para quem gosta, vai dar uma caminhada na frente do mar, respirar a brisa. Mas na hora que você estiver lá, não fica pensando nos boletos e nas coisas, não. Tenta, por um momento, explicar onde você está, onde eu estou. Eu estou aqui nessa praia, eu estou diante desse mar. Preste atenção por alguns minutos. Isso é atenção plena, é o mindfulness. Cada um pode descobrir aquilo que mais traz para o presente. Se você começar a viajar, é muito bom, mas viajar pode perturbar a mente. A pessoa depois tem dificuldade de viver o presente. A ideia é, todas as técnicas de meditação, ou desde lá dos orientais até hoje, elas têm o mesmo objetivo. É nos colocar no presente. Porque a nossa mente no passado leva à depressão.
A nossa mente no futuro leva à ansiedade. A nossa mente no presente leva à saúde. O presente é um presente de Deus. Precisamos treinar. Os espíritos elevados, eles, quanto mais elevados, mais eles ficam no presente. Eles não ficam nem no passado, nem no futuro. Quanto mais elevado o espírito. Eles entram no eterno presente. É a única maneira de viver a eternidade sem que ela se torne angustiante. É isso. E para finalizar, a Ivonice diz que essa técnica que você falou acontece com a respiração. Se respira inconscientemente. E na yoga, a técnica de respiração acalma a mente usando a consciência da respiração. É um bom exercício. Sem dúvida. Por isso que eu falei, são trocentas técnicas. Experimenta observar a sua respiração, como ela se dá, e fique como observador apenas dela. É uma técnica. Ah, mas eu fui observar e eu começo a ficar nervoso e agitado. Você gosta de caminhar? Então, quando você caminhar, tente andar um pedaço da sua caminhada de forma consciente. Descubra em você qual é o seu caminho, qual é o melhor para você. Cada um vai descobrir. Ok? É isso aí, meu querido amigo. Mais uma vez, receba o nosso imenso agradecimento, nossa gratidão pela sua disponibilidade, pela sua vontade de sempre nos atender quando a gente tecla com você e pede assim, pode falar para nós? Você imediatamente me dá as datas, né? É isso aí, é isso aí. É um prazer imenso, tá, falar com vocês. E a doutrina, ela é tão maravilhosa que o mínimo que a gente pode fazer por ela é divulgá-la. Não é verdade? E isso tudo que a gente está falando, você pode conectar com a doutrina espírita o tempo todo. Ciência e religião podem andar perfeitamente unidas. Exato. Não podemos esquecer de falar também de Kardec. É de mostrar que Kardec já trazia lá no Livro dos Espíritos o autoconhecimento. Para não parecer que agora tem uma novidade que o Espiritismo não pensou nela. Não, o Espiritismo está lá, está tudo lá na doutrina espírita. É só para também não criar essa falsa ideia. Nossa, então o Espiritismo está ultrapassado. Tem coisa mais moderna. Não, vamos estudar Kardec, está tudo lá. A questão é saber operacionalizar o que está lá. É só isso. Aí, eu estou vendo a minha amiga agora, Zunara. Ei, Zunara, que bacana. Estou vendo gente que mexe com as emoções da gente, quanta saudade. Nós vamos nos ver, se Deus quiser, brevemente, porque o Covid está passando. Hoje eu fui olhar o mapa do Espírito Santo, ele está verdinho, todos os municípios, com alegria para mim hoje. Não tem nenhum município em estado de alerta. Então, vamos que vamos. Vamos que vamos. Lembrar a todos que semana que vem quem vai falar para nós é a Marli Jordan, o tema é fé e singularidade, né? E vamos pedir a você, Leomar, que por gentileza, lembrando a todos que nossas atividades, tanto da Casa do Chico, quanto as atividades do Antônio de Pádua, continuam de maneira online, né? A gente tem atividade praticamente a semana toda. Por favor, faça a prece de encerramento, querido. Momento. As duas palestras, a anterior e esta, o menino vai editar de hoje, nós vamos colocar no nosso canal do YouTube, na Casa do Chico, e eu vou disponibilizar o link nos grupos de transmissão que eu tenho, tá bom? Valeu. É isso aí. Então, vamos fazer a nossa prece, né? Lembrando que a prece também, se nós fizermos de forma consciente, é mindfulness também, tá? Atenção plena no que nós estamos falando e sentindo. Senhor Deus, nosso Pai, sabemos que o Senhor governa o universo inteiro com infinita sabedoria, com infinito amor e com infinita justiça que a doutrina nos permite compreender. Agradecemos imensamente por esses conhecimentos que a doutrina nos traz, nos oferece, que nos permite
prosseguir na nossa caminhada, na nossa jornada, diante dos desafios da nossa atual reencarnação, com mais equilíbrio, com mais ânimo. Agradecemos demais por tudo isso, Senhor. Permita-nos uma semana de muita paz, de muita tranquilidade. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. A todos, uma excelente semana, muita saúde e paz para todos nós, e uma boa noite de sono. Continuando durante o desdobramento do sono, a encontrarmos por aí no plano maior. Isso aí. Boa noite. Boa noite, gente. Beijo. Boa noite. Boa noite. Foi um prazer estar com vocês.